Começa agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e dentro da série de entrevistas feitas com os parlamentares da cidade, nós recebemos hoje nos estúdios da TV Câmara o vereador Raul Gonçalves Paula, do Partido Verde. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. O assunto de hoje é saúde pública, principalmente a questão da falta de leitos hospitalares para internação em UTI na cidade de Bauru e também em toda a região. E a gente tem algumas situações contraditórias, né? O registro de 3 mortes no pronto-socorro central em apenas uma semana por falta de vagas em UTI e, por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde declarando que o número de leitos em UTI na região de Bauru é 150% maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Vereador, o que explica essa situação bastante contraditória? Isso aí são burocratas que não sabem fazer conta. Na verdade, Bauru não tem nem sequer os números necessários para a internação normal. O preconizado pelo Ministério da Saúde é 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Se você pegar as 350 mil pessoas que moram na cidade de Bauru, tirar as crianças, que são em torno de 50 mil crianças de 0 a 9 anos, você vai ter 300 mil pessoas adultas que podem necessariamente precisar de um leito para internação na cidade de Bauru. Na cidade de Bauru, veja bem o que eu estou falando, 300 mil pessoas. A hora que você multiplica isso por 2,5, você está falando em 750 leitos normais que Bauru necessita. Nós não temos mais do que 500 leitos disponíveis hoje, contando os 120 leitos hoje do Hospital de Base, contando os leitos do Manuel de Abreu, contando os leitos do Hospital Estadual. Então isso já é insuficiente para as internações normais. 10% desses leitos deveriam ser leitos de UTI. Isso são números que são preconizados de 4 a 10% para procedimentos normais. Grandes hospitais, por exemplo, já trabalham com uma quantidade muito maior do que 10%. Muito maior. Você pega os hospitais que fazem alta complexidade, já estão trabalhando com 20%. Você pega o Hospital Albert Einstein em São Paulo, já trabalha com 20, 25% de leitos de UTI, porque ele recebe pacientes com alta complexidade para receber tratamento. E isso vai requerer uma demanda maior de cuidados especiais. Então esse número não vai bater nunca. Nós não temos nem o número suficiente de leitos normais, quanto mais os de UTI. Se isso fosse uma verdade, secretário, ninguém estaria morrendo dentro do pronto-socorro, ninguém estaria ficando 4, 5 dias à espera de uma vaga. Então não adianta falar uma mentira dessa que ela é deslavada. Isso aqui não serve para Bauru. Esses índices estão equivocados. Ele está trabalhando com 6% de leitos. Como o Ministério fala de 4% a 10%, ele acha que 6% é suficiente. Só que ele está contando a região toda. Ele está contando os leitos de internação de Duartina, de Pederneiras, de Acanga. Ele conta isso como leito. Não é suficiente. Nós temos que trabalhar com Bauru. E o tipo de paciente que é tratado na cidade de Bauru, que é uma complexidade muito maior. Agora os números, em particular apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde, é que Bauru deveria ter 104 leitos de UTI no máximo e 48 no mínimo, que hoje o Estado disponibiliza na cidade 69 leitos, então estaria dentro dessa faixa de leitos necessários de UTI. Qual seria o número suficiente, ideal, para a gente poder argumentar com o governo estadual? Na verdade, esse número também não está correto, porque você tem hoje 28 leitos de UTI ou 29 leitos de UTI no hospital de base, que está com uma prospecção de se chegar a 40 com as reformas, e você tem mais 14 leitos no estadual. Agora, eles estão contando aí leitos de unidade de queimados, que é um paciente totalmente atípico, entendeu? Que vem da região toda, porque é um paciente totalmente diferente daquele da rotina. Nós temos que ter de rotina, nós temos que ter 75 leitos de UTI na cidade de Bauru, seria o limite para a gente poder trabalhar, em cima de 750 leitos. Então, se esse número não for dentro dessa margem, nós vamos ficar sempre batendo de frente. O que nós estamos propondo para a Secretaria de Estado da Saúde é que, se ela se adequar às portarias que tem que dar necessidade de retaguarda ao atendimento de urgência e emergência que está sendo implantado pelo município, que são as UPAs, As UPAs, o paciente é atendido de forma emergencial, depois ele precisa do quê? De uma retaguarda. Quem é que vai dar essa retaguarda? São os hospitais. E os hospitais acima de 100 leitos, ele pode solicitar uma verba suplementar através da portaria 2.395, que preconiza R$100 mil por leito de UTI que ele aumentar e deixar à disposição da retaguarda para os pacientes que necessitam de UTI das UPAs. Qual é a contrapartida disso para a região? Nós teríamos que atender 10% da região. Nós já fazemos muito mais que isso. Isso eu estou falando só em termos de reforma dos leitos de UTI. Além disso, os hospitais que fizerem essa manobra,
vão estar recebendo R$ 800 por diária de UTI como um plus. Fora o que ele já recebe normalmente, ele ia receber um plus. Ou seja, se a FAMESP, né, se nós sensibilizarmos o governo do estado, ele autorizar a FAMESP para desenvolver o trabalho em cima dessa portaria, nós poderíamos estar aumentando os números dos nossos leitos para 75 com certeza. E ainda com dinheiro vindo do estado. Né? Sem contar que todo o trâmite legal para se fazer com que o atendimento seja feito, você vai ter que obedecer à portaria, aí você vai ter que ter cardiologista à disposição, você tem mais R$300 mil de custeio para um pronto-socorro. Mensal, R$300 mil mensais, para você custear os médicos que estão dando plantão no pronto-socorro, para dar cobertura para tudo isso. Então você vê, é possível, né, se nós nos adequarmos a essas portarias. Além disso, tem mais uma portaria envolvida no processo, que é quando você dá alta para um paciente, por exemplo, que teve um derrame cerebral. Ele não está conseguindo engolir. Esse paciente precisa de uma coisa chamada dieta enteral, né? Ou mesmo parenteral, que é quando você usa o catéter aqui na subclávia, perto do peito. Essas dietas são muito caras. Um paciente carente não vai conseguir comprar isso. E se você montar uma unidade de cuidados prolongados, chamadas UCPs, você tem R$10 mil por leito na reforma. E vai ter mais R$300 no custeio disso. Além disso tudo, você é considerado uma unidade de cuidados pós-operatórios que a gente chama de cuidados prolongados, você é considerado de alta complexidade. Com isso, você vai ter direito de também tratar o paciente com essas dietas. E o Ministério vai pagar por essas dietas. Então veja só o que os munícipes estão perdendo, não só os munícipes como os nossos vizinhos todos, né? Por falta da gente se adequar às portarias. Eu nunca vi uma portaria tão bem montada como essa 2.395. Ela está prevendo todas as variáveis. O que a gente tem que fazer é sensibilizar os nossos governantes para que eles se apoderem dela para dentro do município. Além de vir as verbas, nós vamos ter o atendimento sendo realizado. Agora existe um problema de gestão, porque a gente tem as portarias que oferecem os recursos tanto para os municípios quanto para os estados, governo dos estados. Mas eu sei que o senhor teve uma reunião, uma conversa com o diretor da FAMESP e ele admitiu que não tinha conhecimento dessas portarias. É verdade isso? É verdade. Por que isso? Porque eles trabalham, na verdade, por pacote, né? Então a FAMESP, por exemplo, ela recebe R$5,5 milhões para fazer todo o atendimento e ela tem um teto para ser atingido, ela tem uma meta. Então, se ela não atingir aquela meta, eles diminuem o valor que ele está recebendo no mês. Então, eles correm para atingir a meta. Então, eles não têm que ficar preocupados muito com essa parte burocrática. Agora, nós, enquanto gestores, nós podemos fazer com que o governo do estado autorize a FAMESP a utilizar essas portarias para que a gente tenha mais leitos, que aí o recurso vem a nível federal, vai entrar para o governo do estado e o governo do estado joga esse plus na FAMESP. E com isso nós vamos ter as verbas necessárias para fazer as reformas. Então nós estamos dando a sugestão e também estamos apontando onde está a fonte do recurso. Quer dizer, se nós não fizermos, só se a gente for muito burro, não é possível. Agora, vereador, uma nota enviada à imprensa pela assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde diz o seguinte: o fortalecimento da rede de assistência à saúde com criação de novos leitos não é prerrogativa exclusiva de governos estaduais. Aí o prefeito Rodrigo Agostinho, ele diz que o município já investe R$100 milhões por ano em saúde pública, ou seja, 25% do orçamento, quando a exigência da legislação é apenas 15%, e que o município não tem recurso para investir em leito hospitalar, e que isso é uma prerrogativa do Estado. Um lado jogando para o outro, né? O que pode ser feito? Os dois, a responsabilidade é das duas esferas, elas podem sentar e tentar encontrar uma solução juntas? Qual que é a sua avaliação? Nessa caso, o prefeito Rodrigo Agostinho tem razão. Tá? Para você se adequar à portaria 2.395 que eu acabei de me referir, uma das exigências da portaria é que o hospital tenha pelo menos 100 leitos. Tá? Então, nesse ponto, ele tem razão. Quem tem que tocar esse projeto nesse primeiro momento é a FAMESP, pelo Estado, porque nós não vamos ter condição de fazer isso, que a gente não vai se adequar à portaria. No meu entender, é uma questão de tempo, nós vamos ter sim que começar a pensar no hospital municipal. Porque não vai ter como. O máximo que o hospital estadual pode chegar para a gente aumentar o número de leitos é para 200 leitos, ou seja, se está com 120 vai subir mais 80. Se está com 500 leitos disponíveis para a cidade, mais 80, vai para 580. Está bem longe dos 750 que nós falamos. Então nós vamos ter que começar a pensar também no hospital municipal. A longo prazo, isso vai ser uma necessidade, que a cidade está crescendo, já não é mais uma cidade pequena, nós temos que pensar a cidade nessa fase de transição, né, de uma cidade pequena para uma cidade de maior porte, e as nossas demandas vão acontecer. Quer elas um aumento de número de fluxo de carros, né, nós vamos ter que pensar no plano de mobilidade,
Na saúde pública, a mesma coisa. E todas as outras demandas vão ser necessárias que a gente comece a encarar Bauru como uma cidade grande. Quem deu essa ideia de criação de hospital municipal em Bauru foi o deputado Pedro Tobias. E consultado a respeito dessa proposta, o prefeito Rodrigo Agostinho disse que estaria fora de cogitação, até por questão orçamentária. Aquela ideia do ano passado de municipalização do hospital de base, ela ficou para trás? Foi descartada definitivamente? Não do ponto de vista do Partido Verde, né? O Partido Verde sempre defendeu a ideia de que a gente precisava ter assumido o hospital de base, né? Isso não quer dizer que eu queira denegrir a imagem que a FAMESP, né, não tem a condição técnica de fazer. Ela está fazendo isso, fazendo de uma forma eficiente. Agora, se nós tivéssemos pego o hospital de base, isso já seria uma ação que nós, como vereador, já poderíamos estar encaminhando já para o prefeito para que ele executasse isso de forma imediata. O que chamou a atenção toda de não ter pego o hospital de base foi a grande dívida, né, da massa de dívidas que o hospital de base tinha, que poderia ficar no colo do município. Isso poderia inviabilizar o município, dependendo do que os fornecedores fossem fazer. Hoje, toda essa massa falida está na mão do Estado, né? Então, criou uma facilidade muito grande. Quem sabe daqui a um ano, com o término do contrato da FAMESP, se o município não queira assumir, é uma possibilidade, né? Agora, em ficando a FAMESP, não podemos ficar dicotomizando o paciente em estadual, em municipal ou federal. O paciente ele é único. Nós temos que tratar ele de uma forma harmônica. Está certo que foi compactuado em que o município faria o papel dele. Qual era o papel do município? A rede de urgência e emergência. Agora, o Estado não está conseguindo dar a retaguarda necessária para que esses pacientes sejam transferidos para dentro do hospital. Essa que é a verdade. Uma última questão, vereador, saindo do campo da saúde, falando agora de infraestrutura, sobre a proposta de tomada de empréstimo pelo PAC Pavimentação, dentro do programa de asfaltamento de 824 quadras da cidade. Existem algumas divergências entre alguns vereadores. Essa obra atende aos anseios da periferia de mais de 20 anos, porque vai asfaltar bairros que tradicionalmente sempre tiveram ruas de terra, mas acabou gerando alguns questionamentos de onde sairia a fonte de recursos. Qual é a sua avaliação a respeito dessa proposta? Veja só, o que precisa ser muito bem dito em cima do PAC Pavimentação é que a necessidade ninguém discute. É uma necessidade básica, principalmente se ele vier num custo bem barato, né? Nós temos aí a manutenção de ruas de terra no município, que gira em torno aí de uns 8 milhões, né? Só isso já seria praticamente suficiente para custear já esse empréstimo, né? Mas nós também, a dúvida toda que os vereadores estavam tocando no assunto é em relação a outras dívidas que vão ter que caminhar conjuntamente com isso, que seria a dívida da Coab, né? E junto com a dívida do PAC, mais os outros precatórios que podem estar surgindo. Na minha opinião é o seguinte, se o prefeito atual, Rodrigo Agostinho, conseguir pagar a dívida nesse momento, nos próximos 3 anos e meio, com certeza o próximo prefeito também o fará. Então, meu voto seria favorável nesse sentido. Se ele conseguir pagar agora, nós também podemos pagar com o próximo prefeito eleito. Então, não tem por que a gente não querer com que o empréstimo venha, né, e beneficie a maior parte da população da cidade. Uma notícia positiva essa semana, né? Nesse mesmo caminho, o Conselho Curador do FGTS anunciou a possibilidade de um prolongamento do pagamento, né, dessa renegociação da dívida da Coab. Isso abre caminho, facilita a possibilidade de que essa tomada de empréstimo pelo PAC de Pavimentação saia do papel? Claro, né? Porque agora você, em vez de 120 meses, passou a pagar todo esse montante em 240 meses. É claro que os primeiros 120 meses vai ser pago com um juro menor, de 3% ao ano, né? Mas o outro vai ser feito a 6%, a outra parcela disso, que passa a ser viável, né? O que tem que caminhar junto disso são 2 fatores. Primeiro, Bauru detém 73% da Coab. E os outros 27%, quem são? Nós já temos que começar a cobrar todos eles têm que vir fazer parte de toda essa massa que vai ser paga. Até porque, se a Coab tiver algum tipo de patrimônio, esse patrimônio já tem que ser requisitado pelo município para ir cobrindo parte desse montante, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vou começar a levantar essa questão agora, é em fechando esse acordo, as pessoas que estão perdendo as suas casas por inadimplência, eu acho que nós temos condição de chamá-los, né, e tentar fazer com que um reparcelamento dessa dívida, para que eles possam pagar um pouco mais a longo prazo e não percam os seus imóveis. Tá certo, esse é o vereador Raul Gonçalves Pala, do Partido Verde, que esteve conosco hoje aqui no programa Entrevista. Muito obrigada mais uma vez pela presença, vereador. Obrigado. Bons trabalhos. Obrigado. Eu agradeço também sua sintonia. Esse programa será exibido durante toda essa semana pelo canal 10 da NET e você confere também essa entrevista na internet. É só você procurar o canal da TV Câmara no YouTube, TV Câmara Bauru, e todas as entrevistas estarão disponíveis lá. Eu agradeço mais uma vez sua presença, sua sintonia e até a próxima.